Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. Em pleno 2024 eu me vi obrigado a ter que gravar um vídeo sobre esse tema. Pois é, porque muita gente não sabe ainda que não existe mais apreensão de veículo no Brasil. Infelizmente ouvimos esse termo até hoje e até mesmo por profissionais de trânsito. Não sabe do que eu estou falando? Então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, alguns recados importantes. O primeiro, se você está iniciando na área do direito de trânsito, está um pouco perdido, não sabe como funciona o processo administrativo, notificações, medidas administrativas, penalidades, a estrutura de um recurso, você precisa conhecer os meus cursos de trânsito, onde eu te ensino a atuar aí de dentro da sua casa e defender o direito de dirigir de milhares de condutores pelo nosso Brasil. Basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. Para você, meu amigo, que é motorista profissional e precisa inserir na sua habilitação os cursos especializados, seja de transporte de escolares, coletivo de passageiros, emergência, carga indivisível, produtos perigosos, eu posso te oferecer esse curso na modalidade EAD, 100% online, seja de formação ou atualização, devidamente homologado pela Secretaria Nacional de Trânsito e com validade em todo o território nacional. Basta você verificar o meu contato aqui na descrição, me chamar e eu te passo maiores informações. Pois é, pessoal, conforme eu disse para vocês no início do vídeo, em pleno 2024 ainda ouvimos muito o termo apreensão de veículo, às vezes pela população em geral, às vezes por repórteres ou até mesmo por profissionais de trânsito, o que não pode acontecer. É isso mesmo, porque desde o ano de 2016 não existe mais apreensão de veículo. Mas para que você entenda melhor sobre o que eu estou falando, você precisa saber qual é a diferença de penalidades para medidas administrativas. Então eu vou começar explicando para você o que são as penalidades e não tem como fazer isso sem recorrermos ao Código de Trânsito Brasileiro, lá em seu artigo 256. Veja, o artigo 256 diz que a autoridade de trânsito, preste atenção nisso daqui, ó, somente a autoridade de trânsito, aquele dirigente máximo do órgão de trânsito, por exemplo, o secretário de trânsito, o diretor do Detran, o superintendente do DR, é só ele quem pode aplicar as penalidades na esfera das competências estabelecidas no CTB e dentro de sua circunscrição. Agora veja, temos aqui alguns exemplos de penalidades que não vai ter condições de eu explicar para você de forma detalhada o que é cada uma delas. Mas o que são as penalidades? Como o próprio nome já diz, são uma espécie de punições em que acontece após ali a aplicação da infração de trânsito. Então ocorre uma autuação, o agente lavra ali o auto de infração, depois vai para a autoridade de trânsito avaliar a questão da regularidade e consistência do AIT, e aí a autoridade de trânsito vem e aplica a respectiva penalidade. Mas, citando alguns exemplos, nós temos aqui a penalidade de advertência por escrito, temos a penalidade mais conhecida por todos, que é a penalidade de multa, que nada mais é do que cobrança de um valor pecuniário. Temos também a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Veja que além da suspensão, temos também a penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, temos a cassação da PPD, embora seja inaplicável, mas tem essa previsão no CTB, frequência obrigatória em curso de reciclagem. E por que eu pulei isso daqui? Porque é exatamente onde eu queria chegar. Veja que aqui no inciso 4 do artigo 256, havia a previsão de uma penalidade chamada de apreensão do veículo. Pois é, só que esta penalidade ela foi extinta, ela foi revogada, retirada do CTB através da Lei 13.281 de 2016. Esta lei ela é do dia 4 de maio de 2016, alguns dispositivos dela passaram a vigorar logo na sua publicação e alguns outros dispositivos passaram a vigorar 180 dias depois, ou seja, em novembro de 2016. Essa apreensão do veículo, pessoal, era quando, por exemplo, ocorria determinadas infrações de trânsito e a autoridade de trânsito poderia determinar que esse veículo ficasse no depósito por determinados dias, podendo chegar de 1 até 30 dias. E existia uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que regulamentava esse tipo de procedimento. Eu estou falando da resolução número 53 de 98. Veja que ela foi publicada no dia 22 de 5 de 98, logo após a vigência do CTB. Para quem não sabe, embora a Lei 9.503 de 97 tenha sido publicada no finalzinho de 97,
ela só passou a vigorar em janeiro de 98. Então, já em maio tivemos a publicação desta resolução que estabelecia então os critérios em caso de apreensão de veículos e recolhimento aos depósitos. Esta resolução também já foi revogada. A atual que regulamenta esse tema é a resolução 623 de 2016 e ela, obviamente, não traz mais essa questão da apreensão do veículo. Veja que essa resolução é do mesmo ano que passou a vigorar a Lei 13.281. E de forma bem rápida eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que essa resolução 53 de 98 trazia. Ela trazia aqui no seu artigo 3º, por exemplo, que o órgão ou entidade responsável pela apreensão do veículo fixará o prazo de custódia, o prazo que aquele veículo ficará ali no depósito, tendo em vista as circunstâncias da infração e obedecidos os critérios abaixo. Lembra que eu falei para vocês? Esta apreensão podia ocorrer de 1 até 30 dias. E o critério para poder determinar quantos dias esse veículo teria que ficar apreendido no pátio ia depender se a infração ela previa algum fator multiplicador ou não. Por exemplo, se a infração não prevesse nenhum fator multiplicador, então poderia ficar de 1 até 2 dias. Se a infração tivesse ali um fator multiplicador de 3 vezes, aí o veículo já poderia ficar de 11 a 20 dias. Agora, se fosse uma multa agravada com fator multiplicador de 5 vezes, o veículo poderia ficar de 21 a 30 dias no pátio. Veja como era uma penalidade aí, digamos, bem severa para o cidadão, que tinha que ficar sem o seu veículo por todo esse período. Mas lembrando, desde o ano de 2016 não existe mais a apreensão do veículo. É uma penalidade que foi revogada no Código de Trânsito Brasileiro. Mas agora que você já sabe o que são as penalidades, que elas só podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito e que a apreensão do veículo não existe mais, você precisa saber agora o que são as medidas administrativas. E para isso nós temos que voltar aqui para o nosso Código de Trânsito Brasileiro, porque as medidas administrativas elas estão previstas no artigo 269 do CTB. E elas já podem ser aplicadas, muita atenção, tanto pela autoridade de trânsito como pelos seus agentes, os agentes fiscalizadores, aqueles que estão no dia a dia ali no trânsito. Temos aqui alguns exemplos de medidas administrativas, mas o que elas são? A melhor definição que eu encontro é a que está prevista na parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ele diz que medidas administrativas são providências de caráter complementar, exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo em grande parte de aplicação momentânea, e têm como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas. E não se confundem com penalidades. Vocês lembram que eu disse que as penalidades elas ocorrem depois da infração de trânsito? Pois é, e ela só pode ser aplicada pela autoridade? No caso das medidas administrativas, ela acontece ali no momento da abordagem. Citando um exemplo para vocês, medida administrativa de retenção do veículo. É quando ocorre a abordagem e aquele agente segura aquele veículo e pede para aquele condutor para que ele sane a irregularidade no momento da abordagem. Um exemplo, não utilização do cinto de segurança. O agente pede para o condutor colocar o cinto de segurança, ele lavra o auto de infração e libera aquele veículo em seguida. E aí nós temos uma outra medida administrativa que é a que confunde muita gente, que ao invés de falar ela, acaba falando apreensão de veículo. Então eu estou falando da remoção do veículo. A remoção do veículo continua vigente no Código de Trânsito Brasileiro e continua acontecendo. E o que é a remoção do veículo? É muito simples. É quando, a depender da infração de trânsito, a depender das circunstâncias, há a necessidade desse veículo ser retirado de circulação. E ele vai para um depósito e por lá ele fica até que o seu proprietário sane todas as irregularidades. Diferentemente da apreensão de veículo, a qual havia ali um prazo mínimo que aquele veículo tinha que ficar no depósito, no caso da remoção, tão logo sejam sanadas as irregularidades, o proprietário já pode retirá-lo do pátio. Um exemplo, digamos que um veículo é abordado com o licenciamento vencido, com os pneus sem condições de circulação. Uma vez que aquele proprietário regularize ali o seu documento, realize a troca dos pneus, ele já pode imediatamente retirá-lo do pátio, bastando com que ele recolha, obviamente, as taxas ali por conta daquela remoção. Então não há um prazo mínimo que o veículo precisa permanecer no pátio, basta regularizar e ele já pode ser retirado. Às vezes, até no mesmo dia, digamos que essa remoção ocorreu na parte da manhã, se até o final da tarde o proprietário regularizar, ele já pode retirar o veículo tranquilamente do pátio. Então a você que está aqui me assistindo, por favor, eu espero que a partir de hoje você tenha aprendido de uma vez por todas
que não existe mais apreensão de veículo no Brasil. Isso desde 2016, já vamos aí para praticamente 8 anos que foi extinta essa penalidade no CTB e, lamentavelmente, até os dias de hoje, muitas pessoas continuam usando esse termo. E até mesmo profissionais de trânsito das mais diversas áreas. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo, você certamente só vai falar o termo remoção do veículo, que é a que continua valendo no CTB, como sendo uma medida administrativa. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, porque aqui tem conteúdo novo toda semana. E eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais, que por lá o conteúdo é diário, seja no feed, no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. E deixa aqui nos comentários, você já ouviu alguém falando nos dias atuais o termo apreensão do veículo? Compartilha aqui comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!